Então, galera, boa noite. Nós iremos comentar o assunto da unidade 2, seção 3. Então, nós estaremos aí que, nas próximas aulas, dar uma corrida para poder terminar o conteúdo de vocês, né? Semestre aí meio atípico aí, né? Então, nós iremos iniciar pós-aula, né? Pós-prova, melhor dizendo. E vamos tentar aí agilizar essas próximas horas para que a gente consiga terminar no prazo correto o conteúdo e que vocês não fiquem aí prejudicados. Na aula passada, nós comentamos sobre layouts, né? Criação de layouts, comunicação da parte da views com o back-end. E foi passado, na verdade, um trabalho para vocês, se eu não me engano, de uma calculadora. E vocês ficaram de me entregar, né? Enfim, a prova já passou. E eu queria comentar agora um pouco mais sobre essa comunicação, né? Da nossa tela, né? Da nossa interface gráfica aí com o nosso front-end, ou o nosso back-end, melhor dizendo, né? Então, assim, vou comentar aqui sobre esse tipo de layout, né? Constraint layout. Na verdade, é um layout aí que deixa o nosso aplicativo mais responsivo, né? A gente sabe que existe uma variante muito grande de tipos de dispositivos com resoluções diferentes, né? Sistemas operacionais diferentes. E cada um, vai ler o teu aplicativo de forma diferente. Então, esse tipo de layout aí, ele vem para tentar resolver essa situação aí de responsividade. Então, eu tinha comentado um pouco na aula passada, vou comentar mais sobre ele nessa aula. A utilização dele, na verdade, não é tão complexa assim. Então, vamos lá, né? Nesta web aula, vamos apresentar caminhos alternativos para criar um recurso de layout e detectar uma interação entre o usuário e o aplicativo. Serão apresentados conceitos de listeners. Gravem esse nome aí. Que são interfaces capazes de detectar uma interação entre o usuário e o layout. Ou seja, quando você clica em qualquer componente que está na sua interface gráfica, existe uma classe que escuta aquele toque do usuário. Ou seja, é como se fosse um intermediário, digamos assim, entre a ação que o usuário tem ao tocar um botão, por exemplo, ou um checkbox, ou um grupo, ou um combo box, e o teu, de fato, back-end. Então, alguém precisa escutar o que está vindo da views, o que está vindo da camada do usuário. Então, o listener basicamente serve para isso. E para que seja possível construir um layout responsivo, também será apresentado, né, o elemento constraint layout. Vamos lá comentar sobre a estrutura básica, né? O Android organiza os recursos que não são códigos Java na pasta res, que é a abreviatura de resource, né? Ou recursos em português. Os layouts utilizados pelos usuários para que possam, né, interagir com o aplicativo são conhecidos como recursos de layout, que são armazenados, né, na pasta layout. Se você, ao abrir aí o seu Android Studio, nessa pasta res, que é a abreviatura aí de recursos, você irá ver algumas pastas que a gente não comentou. Dentre elas, a pasta layout, na verdade nós já comentamos, né? Essa pasta também value, que ela é muito útil no sentido de dar cores ao nosso aplicativo, a nomear algumas questões relacionadas a telas, né? E dar aquela cor padrão, aquela cor de fundo, né, do nosso aplicativo. Então, dá o name do nosso aplicativo e por aí vai. Tem uma série de questões que
essa pasta Value, ela oferece. Essa pasta aqui mais de cima, ela basicamente trata das nossas imagens que nós iremos ou poderemos utilizar no nosso aplicativo. Por exemplo, lá na tua tela de login tem a logomarca lá do aplicativo do cliente. Então essa imagem, ela basicamente ela teria que ser adicionada, né, nessa pastazinha aqui, que na verdade que é a primeira pasta depois desse diretório res aqui. Então, a priori, seria isso as informações básicas aí para a aula de hoje. Beleza, vamos lá. Na verdade, a parte de edição de nossos aplicativos, ela é bem amigável, né? O Android Studio, ele é uma ferramenta bastante diversificada e ela resume muita coisa em uma única página, né? Uma única tela, tá? Facilitando assim a nossa usabilidade, né? Nossa intuitividade. Então assim, quando você cria, na verdade, o teu arquivo .xml, no caso é esse arquivozinho aqui, vocês já criaram, né? Vocês vão, obviamente, ter os dois espaços, né? De texto e design. O design, ele serve para você, basicamente, pegar o teu componente aqui na aba de paletas, né? E arrastar e jogar dentro do teu layout. Isso é a forma mais tranquila de se fazer. Obviamente que esse código-fonte desse componente que você arrastou, ele vai ser copiado automaticamente aqui, digamos, para essa área de texto, né? Para a parte, digamos, de código, né? Do teu XML. Então, o que eu posso observar aqui, ó? Que eu já estou utilizando aqui o meu layout constante, né? Onde eu faço, na verdade, algumas definições básicas, né? A largura, né? E o comprimento da minha página principal, ou a página em questão que eu estou criando. A página que vai abrir, né? Ou a classe que vai abrir esse arquivo XML, o background, né, dessa tela, eu escolho a cor aqui em hexadecimal. E assim, na verdade, tem vários atributos que você pode estar adicionando, tá? Os atributos são vários, né? Então dá para você fazer bastante situações aí produtivas. Aqui basicamente são os códigos-fontes, né, de cada componente visual que eu coloquei. Mas assim, se vocês observarem, ele está cheio de marcaçõezinhas aqui, ó. Se você olhar nessa outra parte aqui da divisão do design, ele tem uma série de divisõezinhas aqui entre os componentes em si e também entre os componentes e as laterais, né? As partes aí superiores e laterais, inferiores e laterais, né? As bordas, digamos assim, da tua tela. Então, vamos voltar aqui para o... Então, assim, é basicamente o que está descrevendo nesse material aqui, ó. O Android oferece outros elementos para construirmos os layouts, como o constraint layout, né? Como comentei, né? O layout, constraint layout é só uma opção. Existem mais opções de layout. Através desse elemento, é possível criar um recurso de layout com uma interface complexa, sem a necessidade de inserir os elementos de forma hierárquica, igual os demais praticamente fazem isso. Você vai adicionando, você vai criando aí uma árvore hierárquica dentro daquele layout, por exemplo, linear. Você vai adicionando os componentes dentro desse linear layout, e esses componentes vão se organizar e vai ser acabar virando uma árvore hierárquica, né, de componentes, conforme utilizado no linear layout, né? Toda a construção da interface poderá ser modelada através do layout editor. Ao abrirmos um arquivo disponível na pasta de recursos de layout,
o layout editor será carregado, que no caso é exatamente essa tela aqui. Então, comentário, né? O layout editor é uma ferramenta disponível pela IDE Android Studio que nos permite editar e visualizar os layouts em tempo de construção, sem a necessidade de compilar, né, e instalar o aplicativo em um dispositivo físico ou emulador. Sua interface também nos permite criar layouts simplesmente arrastando e soltando os elementos sem editar o código, sem editar códigos XML. Vamos lá, umas características aqui do nosso layout, né, o layout editor. Na parte superior do layout estão os botões, estão os elementos, né, Radio Button e Radio Grupo. Radio Button é um tipo de elemento que indica uma opção para que o usuário possa selecionar. Então, assim, o Radio Button, na verdade, é um componente que, na verdade, que tem praticamente no HTML, por aí vai, várias linguagens de marcação, e etc e tal, onde você tem a possibilidade de utilizar esse componente como uma forma de escolher algo dentro de uma tela. Vamos supor, você tem um aplicativo onde você, de compras, vamos supor, de delivery, onde você coloca lá 2, 3 opções de fazer com que o cliente possa lhe pagar. Sei lá, vamos supor, via transferência bancária, é uma opção. Via cartão de crédito, é uma outra opção. Em espécie, é uma outra opção. Então, sendo que o cliente não terá como selecionar mais de uma opção. Se você tiver uma situação onde o cliente poderá optar apenas por uma opção dentre várias, o Radio Button é o componente. Vamos lá. Explore a galeria e conheça o modo de conexão, né, de criação do layout utilizando o elemento Constraint Layout, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no... Basicamente, nessa aba aqui de layout, você vê algumas, né, opções de layouts que você pode estar utilizando no seu aplicativo. Na verdade, você vai utilizar aquilo que você achar mais interessante. Mas é basicamente nessa aba aqui de layout que você vai visualizar a opção de Constraint Layout, né? Basicamente, você iria pegar, segurar e arrastar e saltar aqui. Né? Simples assim. A área de Design e Editor apresenta 2 modos de visualização. O modo de Design do lado direito, esse branquinho aqui, que exibe uma versão colorida do layout, e o modo Blueprint, do lado esquerdo, que exibe apenas os contornos de cada elemento. Então, assim, esses dois modos, né, de visualização, eles são bem distintos e interessantes. Nessa primeira parte aqui, na verdade, você pode até alternar, né, entre eles. Se quiser só o design, só o blueprint, ou ambos, né? Você pode estar fazendo essa customização aí. Correto? Que é o que o Zé está comentando aqui. Vamos lá, o elemento Radio Button, né? Ou Radio Grupo. No desenvolvimento de um layout que exibirá para o usuário uma lista de diversas opções, né? Das quais ele poderá selecionar apenas uma, deverá utilizar o elemento Radio Button, né? Como eu comentei, né? Você pode colocar várias opções, mas sabendo que o usuário não poderá escolher mais de uma opção. Como eu tinha comentado, né? Desse ladinho aqui da esquerda, eu tenho aqui, ó, crédito, débito ou dinheiro, né? Uma espécie. Então, supostamente seria uma situação de compra, né? Delivery, por exemplo.
onde o cliente poderia estar escolhendo uma das opções, ou alguma pergunta que queira um sim ou não. Aí vai depender da situação que você esteja tendo que programar, né? Há dois elementos, rádio grupo, e cada elemento, rádio grupo, possui os seus elementos filhos, rádio buttons. Então, eu tenho dois grupos de rádio grupos que contêm os seus filhos, né, os seus rádios buttons. Durante a execução do aplicativo, em cada rádio grupo criado, será permitido selecionar apenas um rádio button. Então, assim, você pode ter aí a sua quantidade de opções, aí você vai colocar isso dentro de um rádio grupo de rádio, né? E cada opção dentro desse grupo, você vai chamar, seriam, na verdade, os rádios buttons, né? É basicamente esse o slide está comentando. Outro componente bem utilizado é o checkbox, né? O checkbox, aí sim, aí daria para você marcar mais de uma opção, né? Como o próprio nome do componente sugere, né? Um check-in, né? Um checkbox, checklist, né? Outro elemento que permite selecionar várias opções é o checkbox, em que é possível, né, selecionar vários checkboxes disponíveis em um layout. Se há necessidade de criar grupos, atributo lá o Android check, recebendo verdade, né, true, permite inicializar o elemento já selecionado. Se alterar o valor do atributo para falso, inicializará o elemento desmarcado. Então, o elemento checkbox também é bastante utilizado em nossas aplicações, né? Por exemplo, quando você tem matéria de login, né? A opção de marcar relembrar da senha, aí você geralmente coloca um checkbox para que o usuário, caso ele queira que o aplicativo grave os seus dados, né, localmente, vamos supor assim, no SQLite, por exemplo, do Android, você tem essa opção aí de marcar localmente, né? Gravar localmente o que você informou, o teu login e tua senha. Toda vez que você abrir aquele aplicativo, já vai estar lá nos dois inputs, né? Usuário e senha que você digitou e pediu para ser relembrado, né? Outro componente também interessante também é esse que aparece, na verdade, uma opção, né? Na verdade, várias opções de números, onde você seta o valor mínimo e o valor máximo, e você fica nesse intervalo de números. Então, vamos supor que você tem uma situação onde você quer que seja escolhido entre um valor mínimo e um valor máximo. Por exemplo, você fez uma aí para distribuição de gás, né? Você fez. E no aplicativo do usuário, você pode colocar esse componente aí, eu acho que é Number Piker. Você pode colocar esse componente. Vamos supor, o cara só pode comprar ou fazer pedido de 1 até 9 botijão de gás. Entendeu? É uma opção, a não ser que você queira fazer de uma outra forma. Mas, via Android, seria a situação mais otimizada a se fazer, né? Então, assim, ainda há o elemento Number Piker, essa pronúncia deve ser essa, que permite selecionar um número dentre um intervalo pré-definido, para que o Number Piker funcione de maneira adequada, será necessário instanciar esse objeto na .java e definir os métodos, né? De setar o valor mínimo e setar o valor máximo, né? Acho que aqui tem um código-fonte, dá para a gente ter mais ou menos uma noção aí, né? Nosso método onCreate, né? Eu estou acessando aqui o feed view by ID desse componente que está lá no meu design, lá no meu front-end.
E quando eu crio uma variável do tipo number packer, aí eu consigo setar os valores mínimos e os valores máximos para esse componente. É bem simples, né, de se entender. Declaramos um objeto local, ou seja, poderá ser utilizado apenas dentro do método onCreate. Definimos o intervalo de números entre 0 e 10, né? Basicamente isso. Então vamos lá para a questão do nosso layout, constraint layout, né? Organiza elementos da view. Diferentemente, né, do linear layout, não há necessidade de inserir elementos de forma hierárquica, já é uma diferença. Os constraints layout realizam uma conexão entre todos os elementos disponíveis na interface gráfica. Ou seja, você adiciona o seu componente, né? Aqui no caso aqui, seu rádio grupo, né? Grupo rádio. Você adiciona e você vai, na verdade, delimitando o distanciamento entre os demais componentes da sua tela. Como esse layout aqui, ele só tem um grupo o rádio grupo, né? Então ele vai parametrizar, se você quiser centralizar, por exemplo, essas setinhas aqui apontando para cada extremidade da tela, vai mostrando para você visualmente, né? Para compilar ou emular o teu aplicativo, você vai vendo como é que vai se comportar o teu layout quando ele for de fato compilado, né? Ou emulado. Então é simples assim. Vamos aqui entender um pouco aqui. Janelas atributos, ajustes para o posicionamento de um elemento. Por exemplo, aqui, explore a galeria e veja as opções disponíveis na janela atributos para posicionamento de um elemento. Por exemplo, essa primeira opção, uma marcação aqui que ele está mostrando, ele, na verdade, ele está simbolizando aqui as extremidades do teu aplicativo, né? Através do constraint vias. São barras que permitem realizar ajustes dos elementos verticalmente e horizontalmente, né? Segunda marcação aqui, ó. Exclusão de conexão permite remover uma conexão inserida ao elemento. Ou seja, você pode fazer quando ele fala aqui de conexão, ele está comentando que você pode fazer uma conexão, um link, digamos assim, de posicionamento de um rádio button com outro rádio button. É basicamente isso que ele está comentando. Essa marcação 2 aí seria uma forma de excluir, né? Esse link, né? Essa marcação. O 3, modo de altura e comprimento, né? Permite alterar o tamanho do elemento. Ao utilizar o constraint layout, são disponibilizados 3 valores, né? Um valor fixo e valores para manipular aí a largura, a altura e o comprimento, né? A altura e comprimento do teu elemento. E a quarta marcação, né? Permite definir a distância entre os elementos conectados, né? Vamos lá. Aqui tem um exemplo aí, né? Conexão entre 2 elementos do layout, né? Utilize na janela atributos, né? A barra de constraint vias para posicionar, né, o rádio grupo, com as opções de pagamento na parte superior, né, do layout. Observe que o outro grupo rádio, né, também será reposicionado automaticamente, pois estão conectados. Então, assim, basicamente, essa setinha aqui simboliza que existe uma conexão entre componentes, né? Entre componentes diferentes. É basicamente isso que ele está comentando, né?
Vamos lá, vamos seguir. No Android também há diversos caminhos para detectarmos a interação entre o usuário e os elementos da views de um layout, né? Todos os elementos views possuem ouvintes que são capazes de detectar a interação entre o usuário e o elemento. O listener é uma interface que age como uma camada de detecção, uma camada que detecta a ação do usuário e executa o comportamento dentro do aplicativo. Aí, por exemplo, é possível ouvir quando um usuário clica em um botão através da interface onClickListening. Também é possível ouvir quando o valor de um number packer é alterado através da interface onValorChangeListening. Na verdade é o seguinte, é que nós teremos algumas classes, né, que irão nos ajudar dependendo do componente que nós iremos utilizar. Na verdade, como ele comentou, o evento, a interface, melhor dizendo, né, onClickListener, ele basicamente vai tratar da ação de clique de algum possível button, né, que a gente está utilizando. E essa outra interface, onValorChangeListener, ele já vai reagir ao que foi feito pelo componente numberPacker, né? Então, a gente já vê que para cada situação, ou algumas situações, nós teremos uma interface específica para aquilo. Ó, sempre que uma listener é criada, o método correspondente a esse listener deverá ser sobreposto, pois esse método é executado quando a ação é ouvida pelo listener. Dentro do método sobreposto, deverá ser adicionado o comportamento do aplicativo. Deixa eu dar uma mostra aqui para vocês o que ele está falando aí, basicamente. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui simples da calculadora, eu tenho aqui esse button, né, chamado somar. Como é que ele se comporta lá no nosso backend a respeito dessa interface de listener? Eu venho aqui na classe MainActivity, que é a classe que vai chamar esse XML aqui, esse layout, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Dentro da minha pasta layout, dentro do meu diretório. É isso. Então, beleza. Cria uma variável do tipo button, né? Que vai representar meu btn somar, que é o meu ID que eu coloquei lá para o meu botão. E observem aqui, ó. BT somar. Ele, na verdade, ó, ele vai fazer uso dessa interface chamado onClickListener. E quando o material aqui ele fala, deixa eu ver se eu acho que quando ele fala que tem um método que será sobreposto, deixa eu ver se eu acho. Quando o usuário clica no botão, tem um local aqui que ele fala que um determinado método, aqui, ó, sempre que um listener é criado, o método correspondente a esse listener deverá ser sobreposto, pois este método é executado quando uma ação é ouvida pelo listener. Dentro do método sobreposto, deverá ser adicionado o comportamento do aplicativo, que é basicamente, ele está comentando sobre esse método onClick, né? OnClick, que ele irá receber aí um evento, né, vindo da nossa views, que é basicamente captado pela nossa interface, né? Nossa interface. Então, dentro desse botão que vai ser sobrescrito, né, sobreposto, dentro desse método, melhor dizendo, eu coloco a lógica de programação que eu achar que devo colocar, né? Cabível para a situação. Ele disse que ele recebe um determinado comportamento. Esse comportamento, dentro do método sobreposto, deverá ser adicionado o comportamento do aplicativo, que é basicamente
que é basicamente esse escopo aqui, que vai dar um comportamento de fazer com que esses dois elementos, deixa eu apagar aqui, possam ser somados, né? 210. Então, basicamente, esse botão, ele sofreu tudo isso que nós estamos comentando. Ele sofreu esse comportamento do escopo dele, sobrecarregou esse método on-click e utilizou-se do seu ouvinte próprio, digamos assim, né? O on-click listening. Então, existem essas duas camadas que você deve estar atentos, né? A camada on-click listening, que pega o que você clicou, né? É o teu ouvinte. Aí ele pega isso e joga isso para o teu evento on-click. É basicamente isso. Tem muito segredo, não. Clique nos botões e conheça algumas interfaces de listening e os métodos correspondentes que deverão ser sobrepostos. Então, vamos começar aqui pelo on-click listening, que eu tinha comentado, né? O método em questão aqui é o on-click, que ele é sobreposto, né? Então, assim, o on-click é o método sobreposto dessa interface on-click listening. É isso que o slide está comentando. On check, deixa eu ver aqui. On valores change listening. Esse método que será sobreposto, ele detecta quando um valor é alterado. Então, ele deve ser bem utilizado com esse componente que a gente acabou de visualizar, esse aqui, ó. Number partner. Esse seria a interface para ele, né? O on-long click listener. Aqui o método será sobreposto, né? Detecta a interação do toque prolongado, né? Se você tem algum componente aí que vai ter um toque muito prolongado na tela, o ouvinte dele vai ser esse on-long click listener. E o método que será sobreposto será esse em questão aqui, ó, on-long click. E por último aqui, nós temos on check change listening. Esse é a interface, né? Ou seja, é o ouvinte. E o método que será sobreposto será esse on check changer. A descrição detecta quando uma opção, né, é selecionada em um rádio grupo. Então, assim, observem para esse componente aqui específico, esse último aqui, porque vocês irão precisar aí para desenvolver, na verdade, continuar a atividade passada na aula anterior, que é a calculadora. O que tem aqui? Para ouvir a interação, deve-se criar uma instância do listener que se deseja ouvir na classe MainActivity, né? Com o código apresentado, é possível desenvolver um comportamento específico para o aplicativo sempre que um valor for alterado no elemento number partner, né? Basicamente, a mesma coisa que eu comentei lá da mesma coisa, só que ele está utilizando aqui, na verdade, outro componente, né? Na verdade, ele está utilizando outro componente, que é o number, deixa eu ver onde ele declarou, aqui, o number partner, né? Ele está chamando aqui a interface dele, né? On valor change listening. Deixa eu ver, essa daqui, on valor change, exatamente isso daqui. E assim, talvez esse código aqui fique um pouco mais claro, né? Ele está fazendo basicamente a mesma coisa que o on-click listener ele fez.
ele vai pegar, ele vai ouvir o que o usuário apertou no botão somar, ele ouviu essa ação e agora ele vai passar para o evento específico dele, né, o onClick, e ele vai sobrepor, né, ou ele vai executar o escopo que está dentro do meu onClick. É a mesma coisa que ele está fazendo, que ele está falando. Só que ele está utilizando um outro componente, mas o raciocínio é o mesmo, né? Então, assim, galera, deu para a gente dar uma passada boa aí, né, nos conceitos, né, sobre constantes layout. Então, assim, eu basicamente vou pedir para vocês fazer um exemplo super simples mesmo. Vocês irão dar continuidade ao trabalho da calculadora, que foi passado na aula passada. Vocês basicamente vão alterar pouquíssimas coisas. Vocês irão continuar com o button, né? Com esses campos de texto para informar aqui o primeiro componente, né? O operando, o segundo operando. Só que a diferença é que nós teremos aqui o nosso rádio button, né? Nosso rádio button. Ou seja, eu não quero que a calculadora faça apenas uma soma, ou somente só uma soma. Eu quero escolher qual é a operação matemática básica, né? Essas quatro. Qual é a operação que eu quero fazer? Quero fazer uma divisão? Seleciono aqui. Quero fazer uma multiplicação? Seleciono aqui, informo os valores, aperto em calcular, né? É basicamente isso que eu quero. Agora, para quando é que eu quero isso? Eu quero que a gente faça isso na nossa próxima aula, que eu vou colocar aqui, ó. Data de entrega. Próxima aula. Dia 12. 5. Basicamente, próxima aula, dia 12 de 2020, tá? Acabei divulgando aqui o negócio. Tá aí, deu para visualizar aí o material. Então, basicamente isso, gente, é muito simples. Vocês irão apenas criar um rádio button, né? Nessas opções aqui. Muito o que inventar, tá? Super simples. Qualquer dúvida, vocês podem me avisar, me comunicar. Eu estarei aí online.